que eu estou sem óculos. Olha lá, Deus te abençoe. Falou que vinha e veio mesmo, mandou mensagem a dar 6 horas. Todos aqui, tenho muitos amigos aqui, Wagner, Rogério, todos, tem muitos amigos aqui na Ibirapurinha. Se eu esqueci o nome de alguém, tenha misericórdia da minha vida, que minha memória não é muito boa, tá bom? Atos capítulo 1, verso 8. Quantos localizaram, digam amém. Gente, tem um pouco de paciência. Eu estou com meu filho caçula Daniel, ele fez o favor de quebrar meu óculos, e aí eu utilizo isso, eu acho que eu vou fazer esse mistério. Eu utilizo a King James 1611, manuseio um pouco mais fácil, mas a letrinha dela é meio pequena, mas vai dar tudo certo. Atos capítulo 1, verso de número 8. Escrito está dessa forma: mas receberei poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quantos recebem essa palavra de minha glória? Glória! Meus amados irmãos, nesse encerramento de congresso, de festa, é nos proposto uma temática que já foi dito, lido, mencionado no decorrer desse lindo trabalho. Atos aqui é o cumprimento e a continuidade daquilo que Jesus começara. Então, verdade obrigado, irmãos, que no verso 1 diz, quando ele vai expressar a escrita, ele vai falar sobre o que Jesus começou, está na sua Bíblia, no verso 1 do capítulo 1, sobre o que Jesus começou a fazer e sobre aquilo que Jesus começou a ensinar. Eu vou dizer isso pela forma natural, humana, pelo depois do nascimento, não que o nascimento foi natural, não, mas Jesus teve assim o seu começo, o seu início, e Lucas retrata sobre tal assunto, até porque ninguém começa grande, não é verdade? Todo mundo tem o seu começo, todo mundo tem sua desenvoltura, melhoria, adaptação e crescimento. Tudo que está escrito se cumpriu. Você vai ver a seguinte expressão, não perca o que eu vou falar. Você vai ver a seguinte expressão na Bíblia, principalmente no Calvário, da seguinte expressão: e isso aconteceu para se cumprir o que diz o profeta. Você lembra a expressão? Nenhum osso foi quebrado para que se cumprisse, enfim. Então você vai ver as profecias no decorrer da chamada do nosso Cristo, na sua empreitada ministerial, se cumprindo. As profecias que foram ditas aos profetas sendo realizadas ou concretizadas. E a saber acerca do nascimento, da vinda, da passagem, os profetas disseram muito acerca do Cristo. Quem não lembra, quando Deus usa a boca do profeta Miqueias, dizendo no capítulo 5, verso 2: e tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que reinará em Israel. Falando acerca do nascimento geográfico do nosso amado e noivo Jesus Cristo. Cristo nasce, cumpre a profecia. Isaías, tomado por Deus na mesma intensidade ou desenvoltura verbal na profecia, diz no capítulo 9, verso 6: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, enfim. Então as profecias que vieram se cumpriram. Aí o anjo Gabriel, que assiste um culto ou uma celebração no trono, desce para entregar um recado a Maria. Quem é Maria? A virgem desposada. Não se canse, vamos chegar lá. Quando Gabriel, meus pastores, desce e entrega o recado, ou a profecia, a promessa, como você achar melhor, ele diz para ela assim: agraciada foste diante dos olhos de Deus. Aí ele vai falar do projeto, que o Cristo nasceria do seu ventre, que viria do seu ventre. Maria entra em parafuso, você conhece aqui, dizendo que não teria como acontecer, pois a mesma não tinha tido contato nenhum com o homem. Maria olha a sua realidade, olha ou ouve o que o anjo está dizendo e calcula, não tem como, porque geralmente é assim, Deus sempre nos diz algo que não combina com a nossa realidade. Geralmente é assim, Deus sempre fala algo que não bate com quem eu sou, aonde eu moro,
com a condição que tem. E eu vim dizer nesse altar, nesse término de congresso, Deus não depende da tua condição para cumprir o que Ele prometeu. Deus não depende de quem é teu pai, quem é tua mãe. Se alguém puder dar glória, levante a mão e dê glória. Deus não depende de quanto você ganha, quem é o teu padrinho. Se da eternidade no trono Ele apontar para a tua cabeça e dizer, vou cumprir, Ele desce, rompe o campo do impossível e dá vitória para você, para a glória de Deus Pai. Deus não depende da realidade de nós outros para cumprir o que promete. Deus não. Maria ouve do anjo que ela conceberia, ela tem dúvida. Aí o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou em algumas versões, a sombra do Onipotente te cobrirá. Aí Maria entende que não depende dela, depende de quem disse que faria nela. Então a dúvida dela é quebrada, porque o Espírito Santo é assim, pega quem não é capaz, aperfeiçoa na trajetória para cumprimento de uma promessa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Nessa mesma medida, vamos devagar, nessa mesma medida, quando tudo começa a ser concretizado, de forma secreta no pensamento, José pensa em abandonar Maria, mas o Deus que libera a promessa, e a promessa é grande, quem vai viver a promessa não tem recurso, e o dono da promessa envia o recurso, envia o mantimento, para cumprimento da mesma. Quem entende, diga amém. Amém. José pensa em largar Maria de forma secreta, só que José está incluído nesse projeto. O que o anjo faz? Ou Deus faz? Envia um recado em sonho. É o Deus que nos promete para mim e para você, e garante estabilidade, controle, segurança. Vai ficar quem tem que ficar, vai sair quem tem que sair, vai permanecer quem tem que permanecer, vai embora quem não é para permanecer. Glória, de forma na mente, porque Deus é assim, Deus sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente sente, sabe as nossas intenções lá dentro da nossa alma. Olhe para cá, minha cara. José pensa, meu pastor, de forma secreta em abandonar Maria. O anjo visita José em sonho, pedindo para que o mesmo não abandonasse, porque tudo está escrito, não é jargão de pregador bíblica, que tudo que está acontecendo com Maria é obra divina. E vamos ser sinceros, quantos de nós já sofremos, já enfrentamos guerras, só por causa de algo que Deus nos prometeu, só por causa de uma obra que Deus faria na nossa vida? Aí o texto diz que Herodes, vamos correr aqui, porque Deus falou muito comigo nessa parte, que falaria aos corações. Herodes, nessa época, quando Cristo já quer matá-lo, ou pretende o matá-lo, se levanta com uma fúria muito grande. Só que um pouquinho antes, logo quando o anjo se aparta de Maria, Maria vai visitar Isabel em Judá. Só quando Maria vai visitar Isabel, ou Zacarias, como você achar melhor, e ela vai entrar na presença de Isabel, olha o que a Bíblia diz, que ela vai saudar sua prima Isabel, ou um grau de parentesco. No meio da saudação, a Bíblia diz que a criança que está no ventre de Isabel salta, e Isabel é cheia do Espírito. Olhe para cá e me encare para você receber isso aqui. Meus pastores, a Bíblia diz que Isabel foi cheia. Quem deu a saudação? Maria. A criança que está no ventre salta, pula. E tem gente que está fora e não faz mais isso. Vou deixar para lá que você tem outro assunto. A criança que está no ventre salta, Maria fala, Isabel é cheia, porque normalmente é assim, quando quem fala está cheio, quem ouve? Eu vim liberar uma palavra em cunho profético na Depiraporinha. Deus vai te encher tanto, que quem ouvir a voz que sair da tua boca, vai começar a ser cheio, e pessoas que cruzarão o teu caminho, mudarão sua rota e o seu destino. Levante a mão para dar glória, porque depois da palavra que Deus colocar na tua boca, alguém não vai mais abrir a boca dizendo eu vou para o bar, alguém vai abrir a boca para dizer eu vou para a consagração, eu vou para a igreja. Deus vai encher alguém aqui nessa noite. Deus vai nos encher, para que quem ouça a saudação que saia, que emane de nós para
fora, encha quem não está cheio, transborde quem não esteja transbordando. Maria fala, Isabel ouve e é cheia. Aí eu gosto do texto que Isabel olha para Maria e diz assim: que presente lindo, que bênção maravilhosa. Maria chama Isabel, ou melhor dizendo, Isabel chama Maria, na mesma qualidade que o anjo chamou ela. Guarde o que eu vou falar. O anjo olha, meus pastores, Gabriel, para Maria e diz assim: agraciada. Isabel fala a mesma intensidade do que o anjo falou. O que é isso? Eu sei, gente, eu sei, não vou ferir o texto, tenho juízo. Eu sei que o anjo olhou para ela, meu pastor Josué, e disse assim para ela: escuta, que Cristo viria do seu ventre, certo? Cristo viria do ventre dela. Depois que o anjo disse que o Espírito Santo desceria e o poder do Altíssimo envolveria ela entra naquilo sem medo de errar e diz assim: cumpri minha tua palavra. Isso aqui é para quem aceita chamada, para quem aceita ministério. Porque Isabel está reconhecendo Maria no mesmo patamar que o anjo olhou para ela e falou: glória, glória. Alguém vai olhar para você e vai abrir a boca na mesma qualidade do que Deus falou sobre você. Alguém não vai te chamar pelo apelido, alguém vai te chamar, tem chamada, tem ministério. E Deus toma minha boca para dizer para mim: eu estou rasgando os apelidos, eu estou passando nas rodas que falaram o teu nome. Alguém vai ter que mudar, sombra, alguém vai ter que mudar a fala ao teu favor. Agora você poderia estar em outro lugar, mas enquanto tem gente perdendo tempo, você está investindo o teu tempo na casa do dono do tempo. E Deus está dizendo: alguém vai te reconhecer da forma que eu te reconheço, da forma que eu te... Levante a mão para dar glória ao nome do Altíssimo. Levante a mão para dar glória ao nome do Altíssimo. Maria chama, ou Isabel chama. Isabel chama Maria da mesma forma, meus pastores, que o anjo a reconhece. Então, para toda guerra, para toda crise, Deus levantará alguém que reconheça a gente como Ele nos reconheceu. Ainda que não seja muitos, Deus levantará alguém. Cristo nasce, aí Herodes chama os magos perto do nascimento e diz assim para ele: ó, quando achares, mande um recado para mim, pois eu vou adorá-lo. Isso aqui deu um parafuso na minha cabeça, meu pastor. A gente sabe de todo o plano maléfico, mas quando o anjo desce novamente em sonho, porque tem gente que é assim, gente, Deus tem um contato com ele em sonho, Deus tem um mistério. Só em sonho Deus está falando com José. O anjo se apresenta para Maria, mas com José em sonho. Em sonho, o anjo diz assim: ó, pega a criança, pega o menino, pega a mãe e vai para o Egito. Aí o texto diz assim, ó, porque Herodes queria matá-lo. Por que Herodes chama os magos e diz assim: quando vires ele, venha dizer que eu quero adorá-lo? Mas Deus sabe, ele quer matar. Fala de adoração na boca, mas intenção de morte nas mãos. Vou dizer de novo. Fala de adoração na boca, mas intenção de morte nas mãos. Mas eu gosto da palavra, porque a intenção do maligno é: vou matar. E Deus, na madrugada, visita em sonho, dá a rota, dá a direção, prepara o caminho e diz: vem que eu vou te esconder, vem que eu vou te guardar, vou te esconder no meu endereço. E há alguém que queira passar pelo esconderijo do Altíssimo só como visita. Há alguém que queira ir no esconderijo do Altíssimo só no domingo, mas quem está envolvido com ele está dizendo: me esconde. É o inimigo tentando na segunda, mas a gente guardado na segunda. É o inimigo tentando na terça, mas a gente guardado na terça. É o inimigo tentando na quarta, mas a gente guardado na quarta. É o inimigo tentando em janeiro, mas a gente guardado em janeiro. E alguém está dizendo: não morreu, por quê? Porque eu estou guardado na... Eu estou guardado na sombra. Eita. Posso você levantava as mãos aí na galeria, tem glória a Deus para dar? Deus está dizendo: eu vou guardar você, eu vou proteger a tua casa, minha nuvem vai... O inimigo tem estratégia, mas de Deus pertence o livramento.
O inimigo arma o laço, mas do Senhor vem a proteção. E alguém aqui nessa noite vai cantar o Salmo 124. Se não for ao Senhor, nossos adversários tínhamos engolido vivo. Alguém pode levantar a mão, dar um brado de júbilo nessa noite? Porque Deus está dizendo para você: se não fosse a minha mão, teu adversário já tinha te matado. Se não fosse a minha mão, o AVC já tinha feito você descer a sepultura. Mas eu fui na tua frente, eu fechei a porta. Eu fechei. Se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, heróis morrem. Aí o anjo visita novamente, dizendo assim: volta para Israel, porque quem procurava matar o menino morreu. Eu sei que veio outras guerras, veio outras batalhas, mas naquele dia Deus exterminou. Virão outras, mas essa o Senhor está dizendo: eu vou exterminar hoje. E eu sei que é ruim ficar escondido por um período, mas se for para cumprir o que Deus nos prometeu, guarda, Senhor. Se for para ficar em oculto durante o período, guarda, Senhor. Oh, bendito seja o nome do Altíssimo. Cristo volta, vamos correr aqui. Ele fica um período mais em oculto, volta com 30 anos, começa a operar seus sinais de maravilhas e prodígio. Eu fiz essa parte aqui um pouco introdutória para compreensão sobre o começo, que é que Lucas diz sobre o começo. Todo começo, principalmente às vezes no começo, não é fácil. Por que tem muita gente parando na caminhada, na fé e na empreitada ministerial? Porque o começo geralmente é difícil. O começo geralmente é um pouco mais complicado. No começo a gente vai se achando. No começo a gente vai se organizando, se ornamentando, se afunilando diante do propósito que ele tem. Cristo passa por todas as fases. Chega a fase agora dele ser apresentado a Israel e depois ao mundo. Ele começa a chamar os seus discípulos, os 12, e se a gente ou nós fôssemos olhar os 12 que Jesus chamou, provavelmente a gente não chamaria. E talvez eu estou pregando para alguém, que esse alguém que me ouve está do lado de outro alguém, que se você olhasse para ele, você talvez não chamava ele. Por quê? Porque eu e você olharemos, veremos, contemplaremos quem é por fora, e Deus vê, contempla quem é por fora, mas vê, contempla quem é por dentro. Assim como você precisa de uma oportunidade, você está sentado de alguém que também precisa de oportunidade. Escuta, Cristo se utiliza da palavra para mencionar o reino de Deus. Ele usa aquilo que a gente chama de um mecanismo de comunicação para transmitir o reino de Deus na terra. Ele vai pregar, ele vai curar, ele vai ensinar, mas ele nunca deixou passar desapercebido ao ouvido dos discípulos que eles passariam por momentos de opressão, de momentos de guerra. Tão verdade é que depois, lá na frente, de curar, de ressuscitar, de fazer maravilhas, prodígios e entre outros, chega o momento do cumprimento da fase final. Fase final. O que é fase final? É quando tudo começa a se apertar. É quando tudo começa a comprimir. Tá ruim, piora. Tá fechado, tranca. Tá doendo, dói mais. Tá chorando, agora vai agonizar. Os discípulos vê o nosso amado noivo Jesus Cristo convidando eles para a última ceia. Essa última ceia, quem vai preparar é os discípulos. Talvez você está aqui na condição dizendo: Deus, prepara algo para mim. E o recado da eternidade é: não, você vai preparar algo para mim hoje. Eles vão preparar a última ceia. Na última ceia, ele dá um brado dizendo: um de vós há de me trair. Faz um silêncio assim na mesa. Um pergunta para o outro, e daqui a pouco, Marcos diz que Judas entra no coração, ou Satanás entra no coração de Judas. Satanás entra no coração de Judas, ou ao contrário, né, pastor? Que Judas é Judas. Entra no coração de Judas, e Judas vai e o vende o nosso amado. Nesse período de guerra, Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar no Getsemane. Gente, a Bíblia diz que ele está agonizando em dor. Fica comigo aqui esse pouquinho. Em luta, em guerra, ele chama os três que a gente categoriza os mesmos no grupo da intimidade. Pedro, Tiago e João, pois os mesmos estavam em episódio que os outros não estavam.
em casas, lugares e momentos. São os três que ele tem um pouco mais de afinidade, não que não tinha com os outros. Mas tem gente que a gente só dá um sorriso, anda perto, e tem outros que a gente se abre um pouquinho mais. Jesus chama esses três para orar. Diz para eles ficarem aqui que eu vou um pouco mais além. A Bíblia diz que ele está angustiado. O clima é pesado. A crucificação se aproxima. Há uma guerra, uma batalha no mundo espiritual. E ele sente a pressão, mas não pode expor isso a ninguém. Por isso que ele se isola. E tem gente chamando outros de covarde porque se isolou. E não é que é covarde, é que tem gente que não está pronto para ver as nossas guerras e as nossas agonias. Cristo se isola por um período. Como eu sinto o temor dele aqui? Cristo se isola no Getsemane em oração. Aí ele clama, ele agoniza, ele ora. A Bíblia diz que um anjo do céu desce e consola ele. Cadê Pedro, Tiago e João, que são os índios? Estão dormindo. Cadê os três que ele poderia contar? Estão descansando. Qual é o nosso maior problema? Transferir as nossas maiores batalhas no que tange a consolo para amigos, quando é coisa para Deus, descer para consolar. Nossa maior guerra ou erro é transferir o que é para o Senhor fazer, para homens fazer. E sabe por que tem gente frustrada na igreja brasileira? Porque está dizendo, fulano não me abraçou, fulano não comprou minha guerra. E Deus está dizendo, a porta do teu quarto está aberta, eu só estou esperando você fechar, dobrar o teu joelho e vir conversar comigo. E quando você vir conversar comigo, você vai ver a minha glória descer naquele quarto. E aquele quarto vai ser tomado pela minha presença. Ah, Jesus, me ajuda, Senhor. Diz o Senhor para a alma de alguém, eu vou consolar você. Eu vou entrar, eu vou entrar na entranha da tua alma, eu vou te resgatar para fora. Cristo é consolado pelo anjo. Cristo é consolado pelo céu. Recebe esse recado da eternidade. Não espere da terra o que só o céu pode fazer. Não espere recurso da terra que só o céu pode fazer. Vou melhorar. Não espere portas se abrirem na terra. Só Deus está dizendo, isso aí é guerra para mim, não transfira para homens. Isso aí sou eu que vou consolar. Então esse consolo não vem de homens, mas esse consolo vem do próprio Senhor. Cristo agora volta. Quando volta, Judas vem, dá um beijo como senha, indicando que Cristo seria o que ele vendeu, pois a forma de vestimenta e aparência. Então ele dá a senha, ele dá o beijo, mostra. Pedro na euforia, nas emoções, pega a espada, toma. Para quem que Jesus chamou Pedro? Para orar. Já que Pedro não ora, Pedro dorme. Quando Pedro vê a guerra, Pedro não age segundo. Está vendo por que você precisa orar? Se você não orar, se você não buscar glória, no dia da guerra quem vai gritar é a tua carne, as tuas emoções. Deus está dizendo, confia em mim, quem farei sou, etc. Pedro não ora, Pedro age na emoção. Cristo restaura a orelha do moço no seu devido lugar, e o mesmo se entrega, não fala nada. Ele vai ser agora humilhado, vão bater nele, vão machucá-lo. Por quê? Porque ele está debaixo de uma promessa, ele está debaixo de um cumprimento. Esses dias um jovem me mandou mensagem falando como que ele venceria as guerras. Ele mesmo estava em momentos de pregar, exercer ministério, exercer função ministerial, só que o dia da guerra chega. E eu falei para ele que a intensidade que a gente começa, a gente precisa terminar, minha amada esposa. Na intensidade que a gente inicia, precisamos encerrar a carreira. Cristo começa, meu pastor, a ir para o madeiro. Você sabe que é um julgamento, um joga para um lado, outro joga para o outro. Eles batem em Cristo,
prende em Cristo, escarnece de Cristo. E algo que eu preciso colocar na minha mente, e eu preciso compartilhar com você: a turma agora foi embora. Cristo é quem não troca o propósito por causa da galera, da multidão, mas permanece no propósito quando a multidão vai embora. Cuidado, que essa turma que gosta de milagre, mas no dia da lágrima não te atende e te bloqueia. Cuidado, que essa turma que diz estamos juntos quando vê os céus abertos na cabeça, mas quando vê o céu de bronze, só conheço fulano, só conheço Beltrano. Deus está dizendo, está vendo? Meu propósito é maior que as tuas amizades. Meu propósito é maior que a galera que te rodeia. Não tenha isso como jargão de pregador, mas se for para os amigos ir embora e o propósito permanecer, que eles vão embora. Desculpa, abre a porta. Quem fica, fica. Quem não quer ficar, meu irmão, pode ir. Do propósito eu não largo, da promessa eu não largo. Oh glória, eu quero alguém que esteja ao meu lado quando os céus estejam abertos, quando a voz está falando e quando Deus está se manifestando. Alguém pode adorar o nome dele? Eu vou selecionar. Aí na galeria alguém recebe o que está. Você todo mundo começa a se afastar, todo mundo começa a ir embora. Cristo permanece no propósito que foi enviado ao Pai. Ele vai ser agora condenado. Condenação, crucificação. Pegam mesmo, batem nele, crucificam ele, coroa de espinho. E João, no relato bíblico, como um dos evangelistas que evidencia o caso, olha o que João disse: que o pessoal que passava olhava para a cruz e dizia: desce daí, salvou a tantos, salve-te a ti mesmo. Cristo não responde, faz silêncio, mas continua caminhando ou parado, cumprindo o que foi chamado para fazer. Esse povo que olha para ele e diz assim: desce da cruz e salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, está na Bíblia, na crucificação. Você lembra quem disse isso para Jesus uma vez? Se tu és Filho de Deus, pede pães. Então peraí, tem gente reproduzindo a mesma coisa que o diabo falou, só para tirar alguém do posicionamento. E a pior coisa é, no dia da nossa guerra, do nosso vale, da nossa batalha, alguém que não está envolvido no que a gente está se envolvendo ou se envolveu, olhar e dizer: você não merece sofrer tanto, você não merece passar isso, abandona esse negócio, porque toda hora ir para a igreja, fica ajudando o pastor, participando de ensaio, cantando, tocando, glória. É porque quem fala o que fala não vive o que eu vivo, porque não renunciou o que eu renunciei, e já que não renunciou o que eu renunciei, também não sente o que eu sinto. Para sentir céu aberto na cabeça é para quem diz não para sua carne e olha para a vontade de Deus. Alguém recebe do que eu prego aqui? Alguém recebe do que eu prego aqui? Glória, você não precisa provar nada para ninguém. Fulano dizendo: para que tanto? Não precisa de tanto. Vai perguntar para fulano se sente o que você sente, se vê Deus entrando dentro da tua casa como você vê entrando. Eu vim pregar para quem já se envolveu e não aceita sentir só arrepio. Eu vim pregar para alguém que está dizendo: Senhor, eu quero ver o Senhor lavar a minha alma. Oh glória a Deus, está chamando. Essa turma não se envolve, quer que você pare de se envolver. Eles não se entregam, quer que você pare de se entregar. Ai, Jesus. Eles falam que não deve, eles convidam para onde não deveria convidar. Mas é igual o moço falou aqui sobre Daniel: gente posicionada não muda a posição no dia que a fala vem. Gente posicionada vê o manjar, mas está dizendo: eu sei o que eu tenho crido, eu sei quem me chamou. Eu vim pregar para gente que não está orando pedindo carro, não está orando pedindo casa, está orando dizendo: Senhor, me ajuda a ser fiel, me ajuda a permanecer firme, me ajuda. Que é isso, pregador? É pecado orar, pedir bens, não. Deus está procurando alguém que está dizendo assim: Senhor, me ajuda a ser fiel, me ajuda a permanecer no teu altar. Daniel é assim: ora para se permanecesse
intacto na Babilônia. Quando a cova vem, Daniel não começa a orar 3 vezes. Quando a cova vem, Daniel já orava. A gente só ora quando a prova vem. Isso aqui é outra mensagem, deixa para outro dia. Cristo vai para o madeiro. E no madeiro, o abandono chega. No madeiro, a turma vai embora. Ele permanece na cruz do meio, que tem uma canção, um louvor que diz acerca de tal episódio. E na cruz do meio, ele ferido, machucado, abandonado, escarnecido de todos. Quem passa zomba, coloca um coroa de espinho e uma placa em 3 idiomas, rei dos judeus, latim, aramaico, mais uma língua, para que quem passasse por ali zombasse, escarnecesse. Isso aqui mexeu demais comigo. Isso aqui, irmão, eu estou falando de forma particular, e não se escandalize. Deus tratou a minha alma e fez até eu mudar algumas orações. Cristo olha para o Pai, diz assim: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Ele diz para o Pai: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Batem nele, machucam ele, mas como João disse, quando os discípulos voltam de comprar alimento, quando João relata a mulher samaritana, os discípulos chegam com alimento para dar para ele. A Bíblia diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então a comida dele é fazer a vontade do Pai, e o Pai dele deu uma missão, então por isso ele é enviado. Quando ele olha para o Pai e diz assim: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem, ele está dizendo assim: vocês me bateram, me abandonaram, me humilharam, foram injustos, covarde comigo, mas eu não vou refletir nada disso. É uma das coisas que a gente, nós, inclusive eu, precisamos ser tratados de forma diária. Não refletir ao nível da pancada que veio, mas ser resultado da vontade do Pai. É a terra batendo e você dando glória. É alguém falando mal e você tranquilo cantando. As Miriam com tamborim e os Davi com harpa salmodiando ao Senhor. Quem não entende você, chama você de bobo. Mas você que está envolvido com Deus, entendendo que a vontade do teu Pai é maior que a vontade da tua carne e da terra, é você tocando e os demônios indo embora. É você tocando e o mal batendo em retirada. Aí alguém está dizendo: fulano tem tanta presença de Deus na vida porque fulano está renunciando, fulano está fazendo a vontade do Pai. Aí o Pai que vê fulano renunciando, quando fulano pisa, o Pai pisa. Quando fulano fala, o Pai fala. Quando fulano coloca a mão, Deus coloca a mão. É Deus dizendo: eu vou curar quando você colocar a mão, eu vou bradar quando você abrir a boca, eu vou quebrar as cadeias quando você fazer a minha... Cristo olha para o Pai e diz: Pai, perdoa, pois não sabe o que fazem. Aí logo em seguida ele olha para João, olha para Maria, faz todo aquele envolto de forma verbal e diz assim: ó Pai, ele diz: está consumado, a ti entrego o meu espírito. Então a gente falou do começo, a gente falou do meio, e agora é o final que eu digo na consumação. Cristo entra em óbito. Fica comigo só 5 minutinhos. Os discípulos foram embora, só João que está ali um pouco mais perto, mas é uma guerra intensificada no crivo religioso, político. O Império Romano está palpitando. José de Arimateia entra em ação, Nicodemos também. O recurso que vai vir, virá da onde se menos espera. Você lembra o que eu disse no começo? Maria ouve uma promessa que não é compatível com a sua realidade, mas o Deus que promete e não olha para a nossa realidade, aperfeiçoa, dá manutenção, suprimento para aquilo que ele falou que concretizaria. José de Arimateia chama Pilatos, pede o corpo do nosso Cristo, e a Bíblia chama José de Arimateia de senador honrado e rico. Aqui a gente precisa quebrar um negócio, gente. O problema não é ter dinheiro. O problema é onde eu coloco o dinheiro que eu tenho. Se eu jogo no coração ou no bolso para administração. José de Arimateia é senador, honrado e rico, e é chamado de discípulo. Eu sei que ocupo
até por causa do crivo que ele estava inserido. Escute isso: José de Arimateia vai a Pilatos, pede o corpo do Cristo, desce o corpo no madeiro. Nicodemos dá 100 libras de especiaria de um nardo ou de um composto de óleo para embalsamar o corpo, porque o corpo na Palestina entra em estado de decomposição muito rápido por causa do sol e da climatização. Pastor, Deus falou algo comigo muito lindo, porque Nicodemos deu 100 libras de especiaria de um composto. Olha para uma das ceias que acontece, ou um dos banquetes com João 12. Jesus está na casa de Lázaro em Betânia, de Marta e Maria. A mulher entra em cena, dá 1 libra. Judas disse assim: não poderia pegar esse negócio aí e dar para os pobres? Nicodemos deu 100 vezes mais do que a mulher deu. Se quem deu 1 foi chamado de desperdício, imagina quem deu 100. Extravagância, não precisa de tanto. Para que isso? Me chamar de extravagante é fácil. Eu quero ver fazer a obra que ele fez em mim. É fácil dizer: para que dar tanto glória assim? Para que explodir tanto? É porque você não sabe de onde ele me tirou. É porque você não sabe de onde ele me arrancou. Quando eu estava lá no forró, quando eu estava lá no pagode, quando ninguém me dava nada, quando a sociedade falou vai morrer aí, quando a família olhou e disse assim: daí não sai, não presta. O pai era assim, ele vai ser. Eita, desceu. O pai era assim, ele vai ser assim. Eu vou dizer: para vergonha do diabo, para a glória de Deus, os planos do diabo caem por terra. Se você tem especiaria aí, dá para ele, né? Vem aí, jovens, vem aí. Alguém trouxe para ele? Alguém trouxe para ele? Alguém trouxe para ele? Alguém trouxe para ele? Alguém trouxe? Quem trouxe, levante a mão para dar glória. Quem trouxe, levante a mão. Quem trouxe, levante a mão, levante a mão. E que isso, Senhor, dessa noite, se você trouxe para mim no meu ombro, Nicodemos dá 100 vezes mais. É um linho fino. Compra-se um linho fino, envolve o corpo do nosso amado, coloca os compostos. Nicodemos dá um sepulcro novo escavado na rocha que ninguém tivera usado para o Cristo. Coloca o corpo dele lá dentro. A Bíblia diz que arrastam uma pedra. As mulheres estão observando o lugar, não fazem nada, porque não é hora de ação, é hora só de observar. Mapeia o ambiente, recado, tá? Mapeia o ambiente. Elas ficam quietas, mapeando o ambiente. A pedra é rolada, selada. E aí passou. Quando Mateus disse esse relato, olha o que Mateus disse: que os príncipes, os sacerdotes, os religiosos vão até Pilatos e dizem assim: ó, aquele impostor, é a fala que eles utilizam de Cristo, que nem todos falam bem dele. Aquele impostor, enquanto em vida, disse que ressurgiria ao 3º dia. Vai que os discípulos na madrugada roubam o corpo, esse último tumulto será pior do que o primeiro. Aí Pilatos disse: vocês querem que eu faça o quê? Pega uma guarda romana e leva. Aí eles pegam uma guarda romana, vão levar para o sepulcro e eles selam uma pedra. O que eles vão fazer? Eles vão guardar o sepulcro. Mas como guardar um lugar que já está guardado? Eles vão guardar o lugar, mas já está guardado. Segurança máxima, 24 horas. Rolaram a pedra, selaram a pedra e colocaram guardas na pedra. Mateus, no relato bíblico, meu amigo, diz que um anjo, ao 3º dia, desce, rola a pedra, se assenta na pedra. Quando o anjo desce, a Bíblia diz: e houve um terremoto. Mateus relata. O anjo que desce, rola a pedra, tira o lacre, o selo romano, e senta na pedra. Em outras palavras, vocês colocaram e selaram a pedra. A pedra selada, gente, é uma coisa, não pode ser violada.
Não pode mexer com tudo. Só que o anjo que desce, ele não só rola a pedra, ele senta a pedra. Todo respeito, vou ferir uma ética do ministério, não, pelo amor de Deus. Pastor, olha o anjo. Vocês colocaram, selaram e colocaram guardas. Desci, arranquei a pedra, sentei nela. Quero ver alguém tirar agora. O homem pode dizer, fechei. No dia que Deus fechar, ninguém mais abre. No dia que Deus abrir, ninguém mais fecha. Eu vou ser usado porque o Espírito me dá coragem para liberar isso aqui para a vida de alguém. Alguém está dizendo, eu vou lá no terreiro de macumba para fechar a porta para ela. Deus está dizendo, o anjo está sentado na pedra. Glória, vou lá tentar denegrir a imagem dele no WhatsApp. O anjo já sentou na pedra. Pode cruzar os dedos, pode fazer figuinha, não tem jeito. Quando Deus quer operar, não tem sistema. Quando Deus quer operar, não tem capeta. Quando Deus quer operar, não tem demônio. Eu vim dizer para a vida de alguém que tem glória a Deus, a boca e mão para levantar nessa noite. Ele vai descer para rolar pedra. O sistema não para ele. Os invejosos não. A pedra foi rolada. A pedra, pode dar glória, a pedra foi rolada. Pode liberar a glória, a pedra foi rolada. A depressão não te mata, a síndrome do pânico não te para. A pedra foi rolada. Foi rolada, dá glória a Deus. 20 minutos. As Marias vão ao sepulcro de manhã cedo. Primeiro dia da semana. Sábado, Natal, China, nada funciona. Inclusive no dia de hoje, no sábado, nem elevadores se utilizam. Eu tenho um vídeo que eu postei nas minhas redes sociais. Preocupação na mente não paralisou os pés. Baseado quando Marcos diz acerca da ressurreição. Que Maria ou as mulheres tiveram uma temática no meio da conversa, no meio ou da trajetória que elas andavam. Olha a conversa delas. Quem nos removerá a pedra? Poça na sepultura, pois a pedra era grande. Então, a questão aqui é que, por mais que tenha uma pedra que é grande, elas não sabem que foram removidas. Quando chega lá que elas veem. E tem coisas que a gente não sabe o que aconteceu, só vai saber quando chegar. Acabou. A pedra era grande, mas o anjo rolou a pedra. Então elas tinham uma preocupação a nível grande, mas elas conseguem andar, mesmo com uma preocupação aqui. E sabe aonde o diabo quer paralisar a gente? Aqui, ó. Ele mexer aqui, ele paralisa os nossos pés. Não anda, não sonha, não concretiza, não conversa, não faz nada. Então ela chega e vê que a pedra está removida. Elas ficam, a única que fica é Maria Madalena, que eles expulsaram 7 demônios. Aí, um dos relatos, né? Marcos pensa que é o jardineiro, não é o jardineiro. Jesus se apresenta para ela e diz assim, ó, e diante aos discípulos, está na Bíblia, e dizei também a Pedro. Que inclusão. Quem é Pedro? Quem nega 3 vezes. Quem é Pedro? Alguém que deu errado, quando tinha tudo para dar certo. Mas o recado que o Senhor dá para ela é, diz aos discípulos, está no texto, é categórico, mas dizei também a Pedro. Jesus vai atrás de quem deu errado. Eu prego da segunda chamada aqui. Você tinha tudo para dar certo, mas faliu. Você tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Aí ele prepara essa noite nesse congresso para dizer assim, diga Pedro, vem. Diga Pedro, está de pé. E ninguém pode te condenar pelo erro que está lá atrás do passado. É normal alguém olhar para o teu passado e dizer, lá, negou. Mas quem viu o passado não viu o tratamento de hoje. Ai, oh, eu quero falar a Deus essa noite. Eu prego para alguém que tem tratamento acontecendo aqui. E alguém vai ter que conhecer você de novo. Eles não te reconhecerão pela tua queda. Eles te reconhecem. Eles vão ter que te reconhecer de novo. Catuca bem e diga para alguém, prepara para viver a novidade de Deus. O peso do pecado está caindo em nosso meio. O diabo não vai te acusar. A porta está aberta, entra. Ele quis dizer aos discípulos, você concorda comigo que quem está em
empolgado por uma boa notícia, que a gente vai pensar do término. Quem está empolgado, meu pastor Josué, por uma boa notícia, empolgado pela mesma, e a mesma traz novidade na vida. Você lembra o dia que você ouviu uma novidade, que é segunda-feira, terça, quarta, qual dia que seja da semana, teria algo novo, fora do teu cotidiano, da tua rotina, que traria esperança, novidade. Você mal dorme, porque você está empolgado com a notícia que você recebeu. A notícia é: Cristo está vivo e Ele está mandando ir diante dos discípulos, dizer: Ele vai diante de vós para a Galileia, e lá o vereis novamente. Essa é a mensagem. Elas vão, só que dá um problema. Quando elas chegam diante dos discípulos e falam, está no texto, Marcos, é só você ler os 4 evangelhos que a gente compreende um pouco melhor. Olha o que elas vão dizer, ou Maria vai dizer, que Cristo se apresenta para ela e mandou ela ir lá falar com eles. Eu vou contextualizar a nível de simplificação. Tem um recado para vocês, e não é meu, é dele. O recado é dele. Quando eles ouvirem, você sabe que nessa época a mulher não tinha a voz ativa que tem hoje. Hoje, glória a Deus, a mulher dirige, trabalha, tem faculdade, tem empresa. A minha dona já vai começar a dirigir, né, amor? Te amo. Glória, deve ser, né? Quando elas vão falar, eles não dão credibilidade a elas. Por isso que quando Joel, tomado por Deus, uma inspiração divina, vai falar acerca dos últimos dias, há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha o que ele diz: vossos filhos terão sonhos, vossos velhos terão visões, vossos servos profetizarão. Ele inclui o homem e a mulher a nível e pé de igualdade, porque avivamento de verdade é assim, ó, quebra todo preconceito e traz inclusão. Me pegou? Vou te provar na Bíblia, escuta, vou te provar na Bíblia. Quando Cristo, em Lucas 15, da trilogia da parábola, o pastor que perde a ovelha vai atrás dela por falta de senso. A mulher que perde a dracma dentro de casa, ela vai e acende a candeia procurando até achar. E o filho que está dentro de casa perdido, depois de se perder mais ainda, vai para fora de casa. Depois ele se acha, volta. Enfim, ele fala de um pastor com 100 ovelhas. Ele fala de um pai com 2 filhos. Pai, homem. Pastor, homem. Mas ele fala de uma mulher. Isso é graça, inclusão. Isso é poder de Deus. Quebrar todo preconceito no meio da sociedade. Vamos encerrar. Quando ela fala, estou provando a Bíblia para você não dizer que é coisa da minha cabeça. Quando ela fala, olha o que Marcos diz no verso 11 do capítulo 16. Tudo que eu estou falando você pode conferir na sua Bíblia, não tem problema. Olha o que a Bíblia diz, meu amigo. Eles não creram. Pastor, eles não creram que Cristo se apresentou para ela, deu uma missão, uma mensagem para ela. Eles não, vamos lá para a gente encerrar. Eles não creram. Mas mudou o fato que ele apareceu? E se eles não creem que Deus me chamou? Se eles não creem que Deus me convocou? Se eles não der credibilidade que Ele me chamou para essa obra? Ele já apareceu. Ele já me chamou. A dúvida só vem depois do chamado. O chamado vem primeiro, depois da dúvida. Alguém pode estar duvidando, Ele já me chamou. Alguém pode não estar acreditando, Ele já se apresentou. Mas eu não gosto do jeito que você prega, Ele já se apresentou para mim. Eu não gosto do jeito que você canta, não tem problema, me chamou pelo meu nome e diz vai. Eu não gosto do jeito que você toca, não tem problema. Quem me chamou não foi você que não gosta, quem me chamou foi Ele que me habilita, vai. Jesus passou um período de 40 dias ensinando, falando, instruindo os discípulos. Aí Ele vai dar uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui é encerra. Ele fala de poder, mas fala de um endereço, e esse endereço dele será o poder. E eu vou dizer para quem está ligado comigo na mensagem: Deus trabalha com endereços. Cristo, no dia da guerra dele, ele não perde controle, mantém estabilidade e entrega todo o controle ao Pai. Maria, quando ouve dos discípulos que eles não creem, ela continua a sua trajetória. Eu vou falar isso aqui, guarde isso na tábua do teu coração, que Deus rasgou isso na minha alma. No dia das tuas maiores batalhas, não entregue o controle da tua vida a ninguém. No dia que o negócio pegar, não, é Deus.
Quem falou foi Ele. Quem me chamou foi Ele. Quem disse que me levaria ao outro estado foi Ele. Quem disse que eu assinaria o papel da contratação era Ele. Quem disse que eu reformaria aquela casa é Ele. Alguém está dizendo, não estou vendo nas tuas mãos. Não tem problema, já nasceu aqui, ó. Eu não estou vendo nas tuas mãos, mas Deus já falou aqui, ó. E Deus não precisa que eu tenha nas mãos, Deus precisa que eu acredite aqui. E depois que eu acredito aqui, acaba. O poder vai descer em Jerusalém. O poder vai pairar em Jerusalém. Só que só vai ficar para quem ficar nesse endereço e ter capacidade de esperar, segundo a voz e a instrução que veio. Porque o Deus que dá rota me mostra o lugar aonde eu fico, para onde Ele vai fazer o que tem que fazer. Deus é poderoso sim ou não? Deus poderia fazer enquanto eles andavam? Não. Deus poderia fazer enquanto eles transitavam? Não. Deus vai fazer quando eles pararem no endereço que Ele já direcionou. Porque tem poder que desce quando a gente para a gente continuar a caminhada. Tem poder que só desce quando a gente para continuar a caminhada. E ninguém anda a vida toda se parar para se abastecer. O que está acontecendo aqui é Deus dizendo, para por um período. Porque depois que você parar para eu te encher, ninguém mais te para. Eu vou, glória. O poder que vai descer em vocês, o poder que vai descer em vocês, vai romper, glória, a crise que o povo está vivendo. Vai romper o século que o povo está vivendo. O poder que descerá em vocês, Roma não vai suportar, Nero não vai suportar. Mas se queimar os crentes com cera como fizeram, o povo vai morrer cantando queimado. E se colocar o povo, glória, enterrado, corpo para baixo da terra e cabeça para fora, o povo vai morrer cantando. E se levantar crise, governo, se levantar, não tem problema, Deus vai sustentar. Não tem problema. Descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Uma das, fechei a Bíblia. Uma das coisas que testemunha tem que ter como característica é o poder de fala na hora certa. Aleluia! Você foi testemunha? Fui. Por algum motivo, seja ele pequeno ou grande, você foi testemunha. Vamos ouvir a testemunha. Aqui encerra a minha participação. O que você tem para falar? Ele disse que ia vir, veio. Os profetas disseram que ele ia curar, libertar, curou, libertou. Disse que se entregaria como ovelha muda ao matador e se entregou. Disse uma mensagem enquanto vida, dizendo: ide por todo mundo pregar o evangelho. Já tem gente pregando. Falou do Calvário e aconteceu. E ao terceiro dia, diz que ressurgiria e ressurgiu. Isso aqui rompe mais de 2000 anos. Rompendo o século 21, chegando nos dias de hoje. Olha os jovens, olha a igreja, cantando por Ele, pregando por Ele, salmodiando o nome dEle, falando o nome dEle. E alguém está dizendo: você não parou por que ainda? Porque eu sou testemunha dEle. Eu prego em nome dEle, eu canto em nome dEle, eu falo em nome dEle, eu profetizo em nome dEle. Eu vim pregar para alguém: você não pode parar, é hora de você continuar. Esse congresso vai ser como divisor de águas. Deus preparou essa noite para sentar você na cadeira e dizer: eu vou abastecer você. Dezembro não chega. Tem dons espirituais sendo derramados no meio da igreja, não cessaram. Dezembro não chega sem uma obra de Deus ser concretizada sobre a vossa vida. Tem gente que entrou por essas portas que o Senhor será o teu professor e aperfeiçoará a obra que Ele chamou você para fazer. Levante a mão de glória ao nome dEle, levante a mão de glória. Semeis testemunhas, porque o poder vai descer. Você sabe que vem uma quantidade grande, mas a quantidade grande não fica, e a gente não pode se empolgar com quantidade.
a quantidade grande não fica, mas os que permanecem vão receber poder. E a Bíblia diz assim, ó, e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Esse poder. Quantas pessoas tem aqui para pastor, mais ou menos? 300, 400, vai, profeta. Imagina o poder que desce. Olha a Bíblia que diz, vem dizer aqui, que quando o poder veio e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Vem para quem é pequeno, vem para quem é grande, vem para quem está cansado, vem para quem está forte, vem para quem mora bem, vem para quem não mora bem. É nivelando, tem para você, tem para quem está do teu lado, tem para quem está na tua frente, tem para quem está atrás de você. Eu vim dizer que esse poder está passando aqui nesse meio, levantando jovens com autoridade. Eu estou sentindo o temor e o dom dele descendo. Eu estou sentindo a comunhão dele envolvendo esse congresso. E Deus dizendo para alguém, eu vou usar você, eu vou tomar tua boca em profecia. E ela está começando a pairar aqui. Há uma variedade de línguas querendo pousar e usar a boca de pessoas. Deus está dizendo, abre a boca e canta o que eu te dou. Eita. Abre a boca e canta do que eu te entrego. Abre a boca e grita do que eu coloco na elema. Abre a boca e recebe do que desce aqui nessa noite. Se tiver alguém para receber do que desce, levante a mão. Dê glória a Deus. Essa musicalidade me ajuda, isso. Isso não é emoção de pregador. Eu creio no Deus que desce no meio da musicalidade. No meio da melodia, Deus descendo e operando. No meio da canção, Deus descendo e trabalhando. Isso. Dê glória ao nome dele. Dê glória ao nome dele, que ele está dizendo Tiago. Memória Suriema Sombra. Faz um novo exame, que eu estou desconfiado que mudou alguma coisa. Prepara para você ver indícios de Deus trabalhando em lugares que você menos imagina. Prepara para ver Deus trabalhando em lugares que você nunca imaginou. O advogado abrindo a gaveta trancada e dizendo assim: vem aqui no escritório que a gente precisa conversar. Não é emocionalismo, eu estou dizendo de um poder que vai passar em você, vai passar na tua casa, vai passar na tua família. Recebe quem crê. Aquilo que estava travado vai começar a andar para a glória de Deus. Aquilo que estava atrofiado vai voltar a ter forma de novo para a glória de Deus. Recebe dessa porção que desce, recebe. Deus está dizendo: meu poder vai descer e eu vou te enviar. Vai cair o medo, vai cair a desculpa, vai cair a eita. Vou te levantar para a glória do meu nome. Se tiver alguém em nosso meio, a voz já foi embora, que quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. E eu passo para meus pastores.
Jesus, corre aqui na frente. A primeira alma que quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Você pode dar glória, vai ficar calado. Vai ficar calado, você pode dar glória em nome de Jesus. Você pode abrir a porta para dar um prato de júbilo. A primeira alma para Jesus, cadê? Cadê a segunda alma para Jesus? Corre aqui à frente. Estou sentindo um temor de Deus. Isso! Me ajuda em intercessão e oração aqui na tua guerra. Me ajuda em intercessão que Deus está passando. Cadê a segunda alma que quer aceitar o reconciliar com Cristo? Corre aqui à frente. Cadê a segunda alma que quer aceitar Jesus? Corre aqui à frente. Ô glória! Cadê a segunda alma que quer aceitar Jesus? Corre aqui à frente. Vem! Cadê a terceira alma para Jesus? Vai aqui à frente. O mover de Deus passando aqui. Deus dizendo, eu vou desvendar um negócio aqui. Eu vou tomar vaso aqui com profecia na boca. Eu vou renovar gente que não me sente já há um tempo. Abre a boca para dar glória nessa noite. Abre a boca para dar glória nesse congresso. Abre a boca para dar glória nessa noite. Abre a boca para dar glória. Abre a boca para dar glória. Se tiver mais alguém, vem. Hoje é noite de colheita para o céu. Hoje é noite de alegria na eternidade. Hoje é noite. Se tiver mais alguém, vem.
ó, mais uma, ó.